dar as boas-vindas à Diana Cruz, e gostaria de convidá-la a fazer uma apresentação para os nossos leitores, os nossos seguidores e para os nossos subscritores da revista Progredir e do canal da Porta 24, que ainda não tenham tido a oportunidade de a conhecer. Olá, Ana, obrigada também pelo convite, é um gosto estar aqui. Apresentar-me é sempre mais difícil do que apresentar outras pessoas, mas eu vou dar o meu melhor. Eu chamo-me Diana Cruz, como disse, sou psicóloga clínica, sou também terapeuta familiar. Portanto, ao longo já destas 2 décadas, eu tenho feito muito trabalho em consultório com as pessoas, muito trabalho de psicoterapia e desenvolvimento pessoal com as pessoas. A escrita vem um pouco a par disso, não é? Para dar aqui também algo mais pessoal a esta apresentação, eu sempre gostei muito de escrever, individualmente, até para mim, quando era miúda, escrevia o meu diário e depois mais velha, fui sempre escrevendo alguma coisa, claro que já não era bem o meu querido diário, como se diz aos miúdos, mas foi uma coisa que eu sempre gostei muito de fazer, que me traz alguma satisfação e que eu acho que é realmente terapêutica e também costumo até recomendar isso aos meus pacientes. Portanto, unir a clínica com a escrita foi assim uma coisa muito natural e eu depois posso lhe explicar o porquê da escolha deste tema, mas pareceu-me que fazia todo o sentido trazer cá para fora algo que resultasse do meu conhecimento, obviamente científico, e da minha experiência clínica com as pessoas que eu tenho o privilégio de ir acompanhando. E acho que é assim o mais importante dizer sobre mim. Muito bem. Eu vou acrescentar que, e tenho aqui o livro da Diana, eu estou aqui com o filtro, e portanto Eu posso mostrar também, pronto, mostramos as ótimo, duas. está perfeito. A Diana é a autora deste maravilhoso livro, Não é Amor, é uma Relação Tóxica, um livro que chama a nossa atenção para algo que por vezes é difícil de descodificar, não é? Por vezes temos a sensação que estamos num relacionamento perfeito e este não quando, de repente damos-nos conta que estamos emaranhados ou emaranhadas num relacionamento que afinal não resulta tão bem quanto à partida poderíamos imaginar. É E isso eu mesmo. gostaria, diga, Diana, por favor. É isso mesmo, é isso mesmo. São relações que parecem inicialmente, e numa fase que pode ser um pouco mais curta, mas também pode ser um pouco mais longa, essa fase que vamos chamar inicial, parecem perfeitos. Mais perfeitos do que qualquer relação comum e avanço desde já saudável, pode parecer. Eu ouvi há dias uma outra entrevista com a Diana, acho que até foi num podcast, em que a Diana falava que são relacionamentos que parecem contos de fadas, mas são tão perfeitos, tão perfeitos, tão perfeitos que parecem contos de fadas, não é? É Ahm, isso mesmo. e eu gostaria de lhe perguntar quais são exatamente os sintomas aos quais nós devemos ficar atentas e atentos que caracterizam um relacionamento tóxico. Sim, deixa-me começar por fazer uma introdução que eu acho que pode ser importante para quem vai ficar a ouvir-nos toda a entrevista, que é, ao longo desta conversa, e se calhar de outras que as pessoas já tiveram a oportunidade de ver, nós vamos falar mais de as mulheres no papel das vítimas e os homens no papel do parceiro tóxico do que o contrário. O que não significa que não haja homens no papel das vítimas e mulheres no papel do parceiro tóxico. É claro que há, claro que sim. E o que vale para um caso também vale para outro caso, em linhas gerais e até em algumas especificidades. A razão deste livro ser escrito de uma forma mais concreta para mulheres e de falarmos sempre um pouco mais das mulheres quando somos chamadas, eu falo de mim, não é? Quando sou chamada a falar sobre isto, tem a ver com algo que está bem documentado, não é só uma impressão clínica minha, é algo que está bem documentado, que é o facto de são mais as mulheres que ficam no papel das vítimas e mais os homens que ficam no papel do parceiro tóxico. Mas, volto a dizer, o contrário também acontece e os homens que vivem esta experiência de serem vítimas de uma relação tóxica certamente também se vão identificar com estas características. E, por isso, os sinais de alarme sobre os quais me perguntam esses sintomas são também importantes para eles e tudo o que vamos dizer a seguir, e fica esta ressalva já feita para todos os efeitos. Então, um dos grandes sinais de alarme é precisamente esse.
é o relacionamento parecer perfeito. Quando a esmola é grande, o santo, o pobre desconfia. Acho que é assim que se diz, não é? Quando a Sim, é um esmola é ditado grande, o pobre popular, desconfia. sim. Eu troco sempre os ditados todos, mas é isso. Um, e a perfeição é algo que existe entre nós, mas que é uma espécie de um mito. A perfeição em si mesma não existe, não é? O que significa que se o relacionamento parece absolutamente perfeito, algo pode não estar certo. E muitas pessoas me dizem que, mas no início das relações ninguém quer mostrar o seu lado menos positivo, toda a gente tenta agradar mais do que em qualquer altura do relacionamento, e isso é tudo verdade. Mas agradar e mimetizar são coisas completamente diferentes. Nestas relações, o que acontece é que há uma mimetização do outro. Ou seja, o parceiro tóxico tenta conhecer a outra pessoa e mostra-se em tudo compatível, igual a ela. Gosta das mesmas coisas, tem os mesmos interesses, os mesmos objetivos de vida, os mesmos objetivos individuais, familiares. O seu filme favorito é o mesmo, a sua comida favorita é a mesma, se calhar até a sua cor favorita é a mesma. Isto é mais do que agradar. Porque nós, se friamente se olharmos para aqui, sabemos que não há ninguém assim tão parecido connosco. Nem é preciso que o seja para o amor acontecer. Aqui há uma mimetização, uma espécie de uma imitação, que tem como objetivo criar precisamente essa sensação de almas gêmeas que nós conhecemos dos contos de fadas. Criar este clima de relação de conto de fadas que, sendo é sentido por nós como algo muito raro, que nunca mais vamos ter na nossa vida se perdermos esta oportunidade. Isso cria logo uma vinculação quase instantânea. A pessoa apaixona-se, liga-se quase instantaneamente, porque é tão intensa esta sensação de alguém ser tão compatível connosco, ser uma alma gêmea. E esta noção de almas gêmeas, como nós sabemos, está muito romantizada e valorizada ainda hoje socialmente, apesar de todas as alterações que temos tido no que diz respeito ao amor e às diferentes formas de relacionamento. Portanto, esse que parece ser a melhor coisa do mundo na relação é um dos grandes sinais de alarme. Depois, outros sinais de alarme são o facto da pessoa começar a sentir que há pouca empatia e que há pouco lugar para si e para as suas necessidades. Ao fim de algum tempo, a pessoa começa a sentir que aquele conto de fadas, a pessoa a ser tão parecida comigo, a pessoa a enviar montes de mensagens e tudo e mais alguma coisa românticas, a pessoa a ter sempre elogios para fazer, estar constantemente a dizer que nunca conheceu ninguém como nós. Isto rapidamente se transforma. E onde é que estão aquelas mensagens todas? Agora já não me manda músicas bonitas nunca, já não me faz aqueles elogios todos. Às vezes acontece criticá-la por uma coisa que antes servia para a elogiar. Isto é um sinal de alarme, essa inconsistência, não é? E ao mesmo tempo esta questão de ser só haver lugar para um. Há uma expectativa nestas relações, muitas vezes, que as pessoas começam a sentir quando estão nelas, que é a de terem que regular o outro, estar ao serviço do outro, 100% disponíveis para o outro em alguns sentidos. E regular é, por exemplo, a pessoa tóxica, não é? Ter a expectativa de quando não está bem, vamos dar um exemplo, teve um problema no trabalho e vem completamente alterado para casa. Isso pode acontecer a qualquer um de nós, como é óbvio. Mas nós não temos a expectativa de que a outra pessoa tenha que alterar o nosso humor para nós, por nós. Nós podemos até pedir, olha, hoje não vamos falar deste ou daquele assunto, ou hoje deixa-me deitar mais cedo, ou hoje não quero fazer o jantar, seja o que for. Mas não há a expectativa de esta pessoa tem que lidar com aquilo que eu trouxer. Se eu estiver zangada, a pessoa é que tem que fazer alguma coisa para me acalmar. Eu posso dirigir a zanga para ela e aquela pessoa só tem que aguentar e acalmar essa zanga para mim. E, portanto, podem acontecer cobranças como não vês que eu estou tão ansioso, porque é que não vais para a cama comigo? Sabes bem que eu fico muito mais calmo, ou por aí fora.
Porque é que me estás-me a encher a cabeça com o teu dia de trabalho? Não vês que eu estou chateado com as minhas coisas, não quero estar a ouvir o teu dia de trabalho. Portanto, há uma expectativa de que a outra pessoa mude tudo no que diz respeito às suas próprias necessidades, às suas rotinas, às suas próprias expectativas no casal, para corresponder e regular o outro. São relações que, no fim das contas feitas, são prejudiciais. Na medida em que causam sofrimento, em que tiram espaço à pessoa, não lhe correspondendo às necessidades que ela tem, não é? Em momento nenhum, nunca há essa alternância. Agora eu estou aqui para ti, daqui a pouco tu também estás aqui para mim. E por isso é que elas se tornam efetivamente tão tóxicas, é daí que vem esse nome. Depois, à medida que o tempo vai passando, o controlo é uma coisa que costuma ser um aspecto importante destas relações, e o controle pode ser de querer ver tudo o que se passa nas redes sociais, querer as passwords do e-mail, do Instagram, o PIN para entrar no telefone, por aí fora, uma certa dificuldade em lidar com a rede de suporte do parceiro ou parceira, o que faz com que o casal acabe por se isolando. Não gosto destas tuas amigas, a tua família não me recebe bem, portanto não quero que lá ir. Um controle também das pessoas com quem o parceiro ou parceira pode estar a sair. Não me faz sentido que vás jantar com as tuas amigas e eu fique em casa, não deves ir, isso não se faz. Portanto, um controle e uma monitorização. E às vezes este controlo é muito implícito, subreptício. Por exemplo, dar indicações sobre um comportamento que para o parceiro tóxico não é aceitável, sem dizer que ele não é aceitável. Por exemplo, descrevendo esse comportamento quando ele era feito ou supostamente feito pela ex. Porque ao descrever o comportamento que era inaceitável na ex, aquela pessoa está-nos a dizer que aquele comportamento também é inaceitável para nós. E isto, mais uma vez, é voltar àquela coisa que é, para eu estar na relação com este parceiro, eu tenho que corresponder àquilo que ele acha que é correto. Não há espaço para aquilo que eu acho que é correto. Não há muito espaço para eu decidir se quero estar com esta ou com aquela pessoa. E confiança na minha decisão. E não há espaço nenhum para concordar no desacordo, que é uma coisa que às vezes as relações saudáveis têm que ter. O que é saudável não é concordarmos em tudo. É concordarmos em aspectos que são basilares para podermos viver em conjunto, porque viver em conjunto, como toda a gente que passa por isso sabe, é difícil. Mas também é saber concordar com o desacordo, não é? E aqui não há espaço para essa individualidade. Estes são alguns dos sinais de alarme, não quero falar de mais, pois não sei o que é que quererá, o que é que achará interessante perguntar mais, mas estes são assim dos mais Sim, essenciais. é bastante, as tuas palavras são bastante preciosas no sentido até pedagógico, porque é tão subtil, alguns comportamentos são tão subtis, e até não só a nível de comportamento físico, mas de comportamento verbal também, por vezes é tão subtil que a outra pessoa que está a ser alvo dessa toxicidade eh, até se coloca a si própria em causa. Porque, mas afinal, será que sou eu que não sou a boa pessoa, não é? Até, Esse elemento está sempre presente, não é? Que é como se parte daquela primeira fase muito floreada de conto de fadas, não é? Muito perfeita de conto de fadas, e depois, de forma gradual e a certa altura, é devagar, 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 rápido. Começa gradualmente a chegar à parte negativa da relação e depois a certa altura é a decadência total e a comunicação negativa, a agressividade psicológica e tudo isso, às tantas já vem sem cerimónias, digamos assim, sim, sim, dentro da relação. exato. Mas como isto parte daquele conto de fadas e quando começa a chegar à parte mais agressiva e tóxica da relação, aquilo que é verdadeiramente a natureza daquela relação, essa característica está muitas vezes presente, que é da confusão.
E nessa confusão, a dúvida é uma das questões principais, que é o parceiro ou parceira que está a ser vítima deste terrorismo emocional. Eu chamei isto no livro Terrorismo Emocional e explica lá, penso eu, de uma forma clara porque é que lhe chamo assim. Espero que considerem todos, claro, também. Hum, Esta dúvida, não sei se não me perdi aqui um pouco, mas esta dúvida é precisamente a se sou eu que sou culpada disto. Exato. Ele era tão perfeito para mim e agora está-me sempre a dizer que eu não percebo nada, que não sou a mulher que ele esperava que eu fosse para ele, que os meus colegas me passam a perna no trabalho e que eu sou burra não vejo, que os meus amigos não são nada meus amigos, que alguns até só estão próximos de mim porque querem envolver sexualmente comigo e eu nem percebo que eles me estão a dar aquela bola toda e dou-lhes bola também, por aí fora. E perante esta diferença, esta dissonância entre o que começou por ser e o que passa a ser a seguir, muitas vezes há uma culpa, e essa culpa enraiza-se na dúvida de se calhar sou eu que não estou a ser suficiente, se calhar fui eu que fiz alguma coisa errada, porque ele não era assim e transformou-se nesta pessoa. Exato. E isto é reforçado pela comunicação muito hostil que estas pessoas, regra geral, têm, que é muito crítica. Pode ser crítica ao corpo, pode ser estas críticas de não percebes nada, és burra, olha como vais para a rua, uma mulher decente não sai como tu sais, não vês que a tua irmã te está a tentar enganar, abusa de ti, plantar a dúvida sobre tudo e todos, plantar a dúvida sobre se vemos, interpretamos a realidade bem, sobre a nossa própria capacidade de julgamento e de tomada de decisão, no fundo é isto, de tal maneira que começamos mesmo a duvidar das nossas capacidades. E essa dúvida sobre as nossas capacidades, ela gera um efeito muito transversal, muito geral, não é? Ela gera dúvida sobre a nossa capacidade de amar, de estar naquela relação e em qualquer relação, a nossa dúvida sobre se somos capazes de ser uma boa profissional, se estamos a ler bem as outras pessoas, se estamos bem integradas na nossa família. O que começa a contribuir cada vez mais para ficar insegura, ficar abatida, depois ficar deprimida, ficar com muito pouca autoconfiança, a noção de valor próprio cada vez a ficar mais frágil, digamos assim, o que põe a pessoa numa fragilidade tal que é cada vez mais fácil para este parceiro aterrorizar ainda mais. Exatamente. Não é? Certo, certo. E depois há aqui algumas coisas que são, eu costumo dizer que são os clássicos desta relação. No top dos clássicos, se me permite dizer assim, espero que não pareça humor negro, é Ninguém te vai amar como eu te amo, que é uma coisa que as pessoas quando ouvem sentem que é um elogio enorme. E todos nós, de um modo geral, quando ouvimos isto a primeira vez, parece um elogio enorme. Depois, quando conhecemos estas pessoas com estas características mais narcisistas, é que temos a oportunidade de refletir sobre outras interpretações que isto pode ter Claro. e que nestas relações habitualmente não são a do elogio, porque um elogio devia dizer assim: Ana, és tão maravilhosa que qualquer homem que te conhecesse te ia amar tanto quanto eu, mais do que eu, porque tu és muito amável, é muito fácil amar-te, não é? Isso é que era um grande elogio. Quando Exatamente. alguém diz ninguém te vai amar como eu, é como se aquela pessoa tivesse uma capacidade de amar acima da média, e portanto um autoelogio, e de amar-nos não é assim tão fácil, portanto algum problema nós temos que ter. E planta em nós aquela dúvida que é, pois é, se calhar eu fiz mesmo alguma coisa de mal, e se eu não aguentar isto, não vou conseguir mesmo ser feliz, ter um amor na minha vida, partilhar a minha vida com alguém, sentir-me amada por alguém, o que contribui para o ciclo de perpetuação destes padrões Exatamente. relacionais. Diana, vou colocar aqui uma questão que certamente pode ser até um pouco polémica. No entanto, ainda é de uso corrente. Uhum. No campo da autoajuda,
quando se trabalha com os relacionamentos, existe uma tendência para se afirmar de que nós atraímos as pessoas para os nossos relacionamentos, e neste caso até do ponto de vista mesmo afetivo. Ora bem, a tendência da afirmação é: nós atraímos as pessoas que vão servir de espelho para os meus defeitos e para aquilo que eu preciso de curar em mim, ou de reparar em mim, ou de melhorar em mim. Até que ponto isto não é uma crença altamente prejudicial dentro de um relacionamento e que nos pode levar para dentro de um relacionamento tóxico, acreditando que é um relacionamento ideal? Eu sei que é Certo. polémico, Então, mas é polémico, mas eu agradeço-lhe muito essa pergunta, porque eu acho que essa pergunta nos permite falar sobre várias coisas e vou-lhe pedir que não me deixe perder-me e esquecendo da fica à questão vontade. essencial. Eu acho que as palavras têm muito poder. E espero que isto não seja já fugir à questão. As palavras e a forma como nós pensamos as coisas têm muito poder. Por isso é que as nossas crenças têm um impacto, podemos acho que dizer direto, na forma como nos comportamos connosco e com os outros, não é? E o perigo que está a dizer, eu acho que pode morar aí. Quando se diz esta coisa de nós atraímos para nós aquilo que nós também estamos a colocar no mundo e na relação com os outros e tudo mais, é uma espécie, acho eu, de onda a fumar fogo. Na medida em que há aqui uma ideia que pode ser real, verdadeira, isto vem de algum lado e eu vou tentar contribuir para essa discussão polémica, mas isto, se depois for posto assim, de um modo linear, ativa um processo de culpabilização muito grande. E quando as pessoas estão muito fragilizadas, se dissermos isto de um modo assim linear e cru, elas vão mesmo sentir essa culpabilidade e vão sentir-se acusadas pelo sofrimento do qual estão a sofrer. Vão sentir que a culpa é mesmo delas, que lhes estamos a dizer que elas estão naquela situação porque querem ou porque escolheram ou porque são tão negativas ou foram tão negativas com a situação em questão. Eu acho que é preciso ter muito cuidado com isto e nunca conhecemos ninguém que fosse vítima de nenhum tipo de agressão ou violência que quisesse ouvir que é culpada por essa agressão, não é? Isso, por princípio, não faz sentido nenhum. A vítima não pode ser, de repente, a culpada. Portanto, eu acho que isto é muito perigoso e é uma das crenças que pode tender para a autoconfirmação, não é? Fala-se muito de profecias autoconfirmatórias, algumas pessoas sabem o que isso é, outras, se estão a ouvir pela primeira vez, por favor, pesquisem um pouco mais, porque é um fenómeno muito interessante. Nós temos tendência para confirmar crenças de coisas que nós imaginamos que são de determinada maneira ou que vão acontecer no futuro de determinada maneira. E se nós tivermos esta ideia de eu mereço isto e, portanto, é isto que eu vou ter, no fundo estamos a justificar permanecermos ali e a boicotar os nossos movimentos e esforços de mudança, quanto mais não seja porque nem sequer temos a esperança de não nos damos o crédito que é possível fazer diferente e melhor para nós. Por outro lado, eu acho que esta crença do que atraímos pode ter sido uma generalização de uma coisa sobre a qual pode fazer algum sentido refletir. E eu tenho um capítulo sobre essa coisa, penso eu, se estou a entender a sua pergunta, neste livro, e que tem a ver com as vítimas são vítimas e não têm culpa da agressão, como é óbvio, estejamos a falar de que tipo de agressão for, neste terreno das relações tóxicas ou qualquer outro que não é aqui do nosso âmbito de conversa hoje. Mas há situações em que as nossas características e dinâmicas podem ser inconvenientes para nós, fazendo com que, por exemplo, nos mantenhamos numa relação tóxica mais tempo do que merecemos. Não é porque temos culpa, é porque há características nossas que se traduzem em dinâmicas relacionais e de comportamento nossas, que às vezes até estão enraizadas na nossa herança familiar, nos modelos que aprendemos, as experiências de vida que tivemos, e que fazem com que nós toleremos
relações como estas durante mais tempo, ou que nos demore mais a perceber que não é suposto estarmos a viver aquilo daquela maneira. Vou dar alguns exemplos para podermos sair desta linguagem de culpabilidade que eu acho que facilita o exemplo. Pessoas que têm alguma dificuldade em estabelecer limites na relação com os outros. Eu dou sempre este exemplo porque, avançando já, fazendo assim um bocadinho de spoiler do livro, essa é um dos passos importantíssimos para o detox de uma relação como esta. Há pessoas que têm muita dificuldade em estabelecer limites na relação com os outros, porque têm dificuldade em ser assertivas, porque lhes custa expor as suas necessidades, porque têm dificuldade em colocar-se como prioridade, às vezes, na relação com os outros, não é? Nas dinâmicas de relação com os outros. Há algumas pessoas porque nem sabem bem o que isso dos limites é, não viveram nas suas próprias famílias, ninguém as ensinou a proteger-se através dos limites. Algumas pessoas ainda não desenvolveram o conhecimento, o autoconhecimento suficientemente para perceber quais são os limites que precisam para si, para se sentirem bem e confortáveis consigo e no seu espaço de relação. E isso não é dizer que a pessoa tem culpa, não é dizer que a pessoa quis um relacionamento maltratante para si. É dizer que quem não estabelece limites claros mais facilmente se torna atraente para alguém que gosta de estar numa relação onde não precisa de respeitar limites. Se eu for um parceiro tóxico, é muito melhor para mim uma relação onde eu não preciso de respeitar limites do que ir para uma relação onde eu tenho que combater a quebra dos limites. Um tóxico pode combater a quebra dos limites à vontade, ele faz isso, por isso é que é tóxico. Mas é ainda melhor se ele puder só entrar por ali adentro e nem paredes há, não é? Então, não é bem o atrair naquele sentido de causalidade linear, isto aconteceu, eu tenho culpa, é no sentido de que há características de certo tipo de pessoas que são mais atraentes para outro certo tipo de pessoas. Sim. E isso complica muitíssimo esta saída da relação tóxica e torna a intoxicação, torna este terrorismo emocional uma arma ainda mais poderosa e paralisante. E os limites é para dar um exemplo. Há outras, as pessoas que são muito empáticas e, portanto, têm uma capacidade muito grande de justificar, não é? Enquadrar e conotar positivamente comportamentos às vezes muito agressivos, mas que a pessoa, como consegue empatizar e dar ali uma justificação dentro da sua cabeça, tolera mais um pouco e mais um pouco e mais um pouco. Há várias destas características pessoais. E, portanto, é aí que eu digo que pode haver um pouco de fundo de verdade nessa expressão e que nós podemos e devemos falar disto abertamente, desmontando esta ideia de que estamos a responsabilizar, a culpabilizar a pessoa pelo que lhe aconteceu, mas ajudando a perceber o que é que precisa de melhorar em si para se proteger de voltar a acontecer. E parece-me que isso já são noções completamente diferentes de culpa e responsabilidade. Com certeza, maravilhoso esse seu esclarecimento que vai contribuir muito para desfazer também este discurso que por vezes de facto é bastante perigoso. Eu espero que sim, Ana, porque há aqui uma outra questão que se calhar é estar um pouco ao lado, que é, eu gosto muito das palavras e da força das palavras, como dizia, acho que elas são muito poderosas. E eu acho que é como esta coisa de sermos vítimas e usarmos a vitimização. Uhum. E as pessoas dizem, não, eu não vou queixar, nem quero falar disso, nem pedir ajuda a ninguém, nem vou estar aqui agora a esmiuçar o que é que me aconteceu naquela relação tóxica, por hipótese, porque eu não me quero fazer de vítima. Há uma diferença entre usar a vitimização para justificar não mudar, ter reforço, ganhos secundários, não me esforçar para mudar a minha situação e assumir que fui vítima de uma situação, quando efetivamente fui. Porque só quando eu assumo um problema na minha vida é que eu posso perceber que soluções é que lhe posso dar. Certo. Eu confrontar-me com o facto de estar a ser vítima ou ter sido vítima
de uma situação é o que me permite perceber que eu tenho que sair daquela situação. E como é que posso sair mais fortalecida, prevenindo outras situações em que eu possa voltar a estar na posição frágil, na posição de vítima. Isso não é vitimizar-me, não é esconder-me atrás daquilo que me está a acontecer para manter o equilíbrio todo na mesma, que é negativo para mim, no caso, não é? É o contrário, é eu estou a viver este problema, por hipótese, uma relação tóxica, eu estou a ser vítima de um parceiro ou de uma parceira tóxica, isto tem determinado prejuízo para mim, se eu não mudar isto, aquilo e o outro, se eu não encontrar o caminho, se eu não pedir ajuda, se eu não olhar à necessidade de limites, para manter o mesmo exemplo, eu vou continuar vítima ali e não há mudança. Portanto, esse confronto ele é necessário. A vitimização é outra coisa. E eu acho que estes paralelismos são muito parecidos com o que estávamos a falar antes de atrair Sim, e, de certo modo, contribuir para, não é? exatamente. Perfeito, perfeito. Obrigada, Diana, por Obrigada ser tão eu. generosa nesta sua pedagogia. Há pouco, no início da nossa conversa, a Diana referiu logo algo que eu também gostaria de desmistificar aqui um pouco, ou de tentar compreender e ajudar também aqui os nossos seguidores e leitores também a compreender. A Diana ressaltava que, ou ressalvava que a toxicidade ou a agressividade não é maioritariamente as mulheres são mais ou alvos mais fáceis ou são mais alvo dessa agressividade ou dessa toxicidade por parte dos homens, embora também exista o contrário. Mas Completamente. a minha questão é esta: porquê que a tendência é que sejam as mulheres a serem mais suscetíveis de serem alvo dessa toxicidade? Existe alguma crença ou é uma questão de caráter, é uma questão de personalidade, é uma Uhum. questão de energia feminina, masculina, é uma competição, é exatamente o quê? Ok, então, podem haver várias coisas a concorrer para isso. Eu posso sugerir aqui algumas relacionadas com informações que já conhecemos bem e dinâmicas que já conhecemos bem. Primeiro que tudo, estas relações tóxicas, muito frequentemente, mesmo muito frequentemente, elas acontecem entre um parceiro que tem características muito narcisistas, que é no mínimo uma pessoa muito autocentrada e que pode ter características verdadeiramente narcisistas. E a sua vítima. Sabe-se, pelo estudo da psicologia e até da psiquiatria, o estudo das personalidades e das alterações de personalidade, que as características narcisistas são mais frequentes nos homens do que nas mulheres. Logo aí, haverão mais homens com as características típicas de alguém que está numa relação tóxica no papel do parceiro. Vou repetir, tóxico. Pronto, sabemos que as personalidades narcisistas surgem mais em homens do que em mulheres. Depois, isto pode ter também a ver com uma série de fatores que são até culturais e sociais. As mulheres, porque só fazendo esta ressalva, eu já tenho dito isto e acho que é sempre útil dizer que o estatuto da mulher e do homem na sociedade tem vindo a mudar muito, sobretudo da mulher, com todas as questões da emancipação feminina, do feminismo, da autonomia das mulheres face ao homem e tudo mais. Isso gera também alterações por reação, não é? No papel do homem na família e na sociedade, mas todas essas alterações, elas ainda estão a acontecer, essas transformações sociais, elas ainda estão a acontecer, a par com uma outra coisa, que ainda bem que temos essa liberdade hoje em dia, que é, existem múltiplas formas de relacionamento, independentes da identidade de género, e qualquer outra coisa, existem múltiplas formas de relacionamento, já não há aquele formato que é padrão e que as pessoas usam como uma espécie de um guião, um relacionamento tem que ser assim, dentro de casa funciona daquela maneira, isso cada vez existe menos, mas tudo isso é ótimo, mas é ainda muito recente, historicamente falando, foi esta manhã, foi há bocadinho e ainda está a É acontecer, não verdade. é?
Pronto. E socialmente, culturalmente, as mulheres, se calhar também chamamos a isso, para usar uma expressão, sua energia feminina, não é? As mulheres estão mais viradas para o relacionamento e para o outro. Isto é uma coisa que está muito relacionada com o arquétipo da mulher, não é? E da mãe, nas relações, não é? A mulher está associada àquela energia de foco na relação, foco no cuidado, no nutrir o outro, tratar o outro e tudo mais, e portanto elas são regra geral, há cá exceções, mas são regra geral mais orientadas para a relação, o que significa que elas estão mais dispostas a investir no relacionamento, encontram mais reforço de si próprias e valor próprio ao fazer esse investimento e ao ver as relações a funcionarem bem, não é? Enquanto os homens, socialmente e culturalmente, foram sempre mais valorizados pelo seu foco no o trabalho, a carreira, providenciar a família, ter um bom vencimento ao final do mês. O estatuto é muito medido pela posição hierárquica e pelo dinheiro associado, não é? O vencimento associado, e isto é um foco mais individualista, não é? E também por isso é que durante tanto tempo, e hoje em dia em muitas carreiras isso ainda se nota, enquanto o homem investe na sua carreira, carreiras às vezes muito exigentes, muitas horas fora, às vezes até fora de casa e do país e tudo mais, e as mulheres seguram um bocado as pontas ali familiares. Já acontece também o contrário. Este foco, que tem sido muito reforçado socialmente e culturalmente, de mulher focada nas relações, homem focado na carreira, no providenciar, isto e aquilo, determinam um foco no outro e um foco individualista. Isso também se vai traduzir nas relações. É mais fácil para as mulheres, porque são mais valorizadas para isto, sentirem que têm que trabalhar para a relação, que têm que aguentar certas coisas na relação, que é a sua responsabilidade tentar fazer com que a relação seja melhor, segurar as tais pontas. Há mais essa exigência. Ainda hoje é mais difícil para a maioria das mulheres serem solteiras aos 40 anos ou não terem filhos aos 40 anos do que para um homem não ter um relacionamento estável aos 40 anos ou não ser pai aos 40 anos. E todas essas expressões, elas também determinam mais facilidade ou menos facilidade em lidar com os vínculos em geral, na verdade, das relações saudáveis também, não é? Porque as relações saudáveis, elas próprias podem correr mal, mas sobretudo com estes vínculos mais patológicos. E eu penso que as grandes diferenças são estas, não é? E Muito depois bem. há a primeira questão, que tem a ver com as características de personalidade e como é que elas se distribuem em homens e em mulheres. E na realidade são essas questões até educacionais e culturais que angariamos logo quase na infância, não é? Que tornam depois difícil ou mais doloroso sair de um relacionamento tóxico. Existe aqui Não se uma... importa de repetir, que eu não tenho a certeza, só vi tudo. Aí Sim, tive aqui uma alteração na rede. ok. O que eu estava a falar é, são essas características mais educacionais que normalmente estão na base até da educação familiar, religiosa, ou até mesmo dos exemplos que se trazem da infância, que quando uma mulher está dentro de um relacionamento tóxico, identifica que está realmente dentro desse relacionamento tóxico e ainda assim lhe é exigida, eu vou fazer aqui entre aspas, a compaixão pelo parceiro, que pode tornar mais difícil e mais doloroso sair desse relacionamento tóxico? Sim, claro, há esses casos, estes casos vamos chamar, não sei se isto é muito correto, mas vamos chamar aqui mais tradicionais, em que é sentido que é exigida essa compaixão, essa compreensão, e às vezes não é ninguém que está a exigir, não é alguém de fora que o está a fazer, é Sim, a própria pessoa, não é? E há depois também o outro lado, que é um outro lado dessa mesma exigência, parece-me a mim, mas da autoexigência, parece-me a mim, que é os fatores que se transformam em obstáculos. E que tem muito a ver também com as expectativas, que é, estou nesta relação há tantos anos, perdi aqui anos de vida, vou sair agora, agora tenho 40 ou 50 anos, vou sair agora, ou temos filhos e os miúdos são pequenos, não devo ficar por eles, aquela orientação, aquela ideia da
mãe que tem que ficar porque é mãe e tem que aguentar O pelos filhos. sacrifício, não é? O sacrifício, precisamente. O sacrifício é uma coisa que está enraizada na nossa Muito, cultura muito. até lá ao centro da terra, como eu Sim, costumo sim, dizer, não é? sem dúvida. A coisa que está muito, muito, muito enraizada. E tudo isso são obstáculos. Depois não nos podemos esquecer que estas pessoas ao longo do tempo, como falávamos há pouco, elas vão se isolando dos outros. Involuntariamente, porque deixam-se ir com aquela amiga ou com aquela irmã, porque lá está, o companheiro não gosta e diz que não gosta, voluntariamente, porque sempre que sai com as amigas, depois ele fica zangado 2 dias, então mais vale ficar em casa do que estar-me a chatear, que é uma coisa que as pessoas pensam muito, não é? Uma maneira de pensar que é muito, muito comum. E depois, a certa altura, é também porque já perceberam que estão numa relação muito negativa e muito agressiva e há sentimentos de culpa e de vergonha. E então, se não estivermos com os outros, não temos que lhes explicar porque é que andávamos desaparecidas e sem responder e sem participar das saídas e dos jantares, ou explicar o que é que se passa na nossa vida, ou explicar porque é que estamos infelizes, ou explicar que somos hostilizadas, criticadas diariamente, por aí fora, não é? E o facto destas pessoas estarem muito isoladas é também um obstáculo, não é? É também algo que concorre para elas sentirem, não, eu tenho é que ficar aqui, porque senão eu não tenho com quem contar, não tenho para onde ir, como aquele sentido de identidade e de valor está muito destruído, sentem que Sim, não conseguem fazer isso sozinhas, que já não têm ninguém para as apoiar e também se sentem mal por isso, e não nos podemos esquecer, ninguém as vai amar como eles. E isso exatamente. Isso é tudo um comando terrível. com- compõe um manto, uma teia de obstáculos que, juntamente com todas estas questões, expressões culturais e sociais, e às vezes dizemos culturais, às vezes é da microcultura, Sim. às vezes é da nossa família e dos nossos amigos, às vezes não é deles, é daquilo que nós já interiorizamos, que é a nossa obrigação ou aquilo que esperam de nós. Uhum. Às vezes são microculturas, não é? Exatamente. E crenças interiorizadas, não é? A cultura que nós interiorizamos. Exato. Isso tudo concorre muito para essa dificuldade de que fala a Ana em sair, mesmo quando já se percebeu perfeitamente, se identificou uma relação tóxica. E a Ana com isso está a tocar num aspecto muito importante, que é, isto é como a história dos maços de cigarros que dizem fumar mata. As pessoas fumam na mesma e sabem ler, não é? As pessoas estão a ler lá aquela Aquela informação que legenda diz e fumar até as mata. imagens. Claro. E aquelas imagens que são muito chocantes e tudo mais. Entre hum, estar a sofrer na relação e poder dar nome a esse sofrimento, perceber, identificar o que é que existe naquela relação, pode passar muito tempo. Mas temos que pôr o nosso julgamento de lado, porque a verdade é que entre o compreender, de facto, identificar esta relação é negativa, porque o que é que eu verifico aqui, como é que eu me sinto. E sair também pode passar muito tempo. E pode passar ainda mais tempo, se preciso for. Porque é muito, muito difícil sair desta teia. Esta teia tem muitas frentes, tem muitas nuances. E isso é realmente muito difícil. E às vezes não é porque as pessoas não saibam já. Às vezes são elas que têm na ponta da língua todos os sinais de alarme, todos os prejuízos, todas as consequências, até noutras áreas da sua vida. E, e esse é um dos aspectos mais desafiantes, não é? E traumáticos destas relações também. Certamente. Eu ia justamente perguntar-lhe, quando uma pessoa tem a consciência que está num relacionamento tóxico e consegue ter essa coragem e essa determinação para sair, eu pergunto-lhe, como é que se sai desse trauma? Porque um relacionamento tóxico deixa sempre um trauma, óbvio, qualquer tipo de agressividade. Não existe menor nem, nem maior, qualquer tipo de agressividade Claro que sim. ou de chantagem, ou seja, o que for. A chantagem também é uma forma de agressividade, mas como é que se, apesar da coragem, apesar da determinação, como é que se consegue depois ultrapassar esse trauma?
Sim, a palavra é mesmo trauma, não é? E como trauma que é, temos que dizer que é uma coisa que pode demorar muito, que passa por muitas fases, e nessas fases as pessoas podem sentir que há avanços e recuos, que mesmo que não tenham o valor de uma recaída, podem ser sentidos como tal, e fazem sentir muitas vezes até uma certa perda de esperança. Eu nunca mais me vou livrar destes sentimentos, eu nunca mais me vou sentir bem outra vez. Também tem, se calhar, tentar aqui clarificar o que é sobretudo o trauma aqui, não é? Que tem muito a ver com a sensação de nunca mais se conseguir confiar em ninguém e muito menos em nós próprias. E em nós próprios é no sentido de eu não sei escolher uma pessoa, eu não sei identificar quando uma pessoa me está a fazer mal, eu não devo saber amar porque senão eu não estava em relações como esta, se calhar não é mesmo possível mais alguém amar-me. Muitas vezes estas pessoas, como estão em relações com muita controle, desconfiança, crítica, julgamento, elas próprias começam a ficar instáveis do ponto de vista emocional e dão por si até a sentir e a fazer coisas que nunca pensaram sentir ou fazer. E, portanto, na fase, nessa fase posterior que fala a Ana, na fase traumática, também há esta sensação de eu não me conheço, eu não sei que sentimentos são estes, que comportamentos são estes que eu tenho, tive. Será que alguma vez eu vou poder voltar a sentir-me uma pessoa saudável, equilibrada, que pode estar numa dinâmica de relação equilibrada com os outros? Portanto, se quiséssemos reduzir muito, muito isto, o trauma tem a ver sobretudo com duas questões, que é a confiança e a vinculação ao outro, o apego, a capacidade de nos ligarmos ao outro. Há Sendo que pessoas a que chegam, capacidade de nos... peço desculpa, Diana, há pessoas que chegam dentro desse processo do trauma, porque é um processo para todos os efeitos, há pessoas que chegam até a sentir saudade, apesar de não ser bom, apesar de não ser bom, Claro que porque sim, passam claro pelo que luto, sim, passam claro que pela sim. perda, mas até chegam a sentir saudade, não é? Claro que sim, uma coisa que acontece muito nestas relações tóxicas, em quase todas, é que há muitos entra e sai, on e off, começa e acaba e recomeça, e acaba e recomeça, e acaba e recomeça. Podíamos estar aqui o dia todo, não é? Isto acontece muito nestas relações e muitas vezes tem a ver com isso que está a dizer, que é, esta relação ela foi tão intensa ao início, criou tanta expectativa e depois continuou a ser tão intensa, embora já no polo negativo, e foi uma relação tão exclusiva, porque a pessoa foi tapada com um manto, isolada de tudo o resto, isolada até da sua confiança em si mesma, que muitas vezes é a própria vítima que procura a pessoa com quem teve essa relação tóxica e às vezes até a procura para consolar, digamos assim, do desgosto, do trauma, do sofrimento causado pela própria relação tóxica. Não só procura conforto quando lhe acontece qualquer outra coisa errada ou estressante na vida, mas às vezes procura o conforto do parceiro tóxico no que respeita ao sofrimento mesmo desta relação tóxica. E é óbvio que a pessoa que nos gerou sofrimento não nos pode ajudar a consolar o sofrimento, mesmo quando esse sofrimento foi gerado involuntariamente. Se eu fizer sofrer a Ana, mesmo que eu não tenha tido intenção de fazer sofrer a Ana não pode vir para mim à procura de consolo, precisa de procurar alguém que lhe possa dar consolo e que não seja eu com quem está magoada e zangada. Muitas vezes até esta expectativa existe, porque aquela intensidade, aquele manto, aquele isolamento é tão grande que faz com que aquela ligação se mantenha mesmo nestas circunstâncias. Isto é um vínculo puramente traumático, não é? Um vínculo patológico. E muito parecido com uma outra coisa, sobre a qual eu também falo no livro, que é o Síndrome de Estocolmo, que algumas pessoas não conhecem pelo nome, mas que é um vínculo perturbado, não é? Que existe entre o raptor e a pessoa raptada. E que algumas pessoas agora já vão estar a perceber o que eu estou a falar, porque aparece muito nos filmes e nas séries policiais, mas que não é uma coisa de ficção. É um fenómeno que existe e até em algumas notícias dramáticas, reais, que já vimos na Aptos, às vezes temos acesso a essa parte da informação, que é, aquela pessoa foi o raptor, ficou ali com a pessoa raptada durante anos a fio, privada de liberdade, de autonomia, de dignidade,
do amor dos seus, de tudo o que nós entendemos como o mais básico da nossa vida, mas aquela pessoa era a única que estava lá. E, portanto, o vínculo desenvolveu-se. E às vezes é a própria pessoa que foi raptada que sente saudades e necessidade de manter o contacto com o raptor quando tem a sorte, que também não são todos os casos, de ser liberta e afastada do raptor. Desenvolve-se este vínculo, que é um vínculo patológico. Aquela pessoa é a pessoa que mais me faz mal na vida, mas também foi a pessoa com que eu senti mais coisas intensas que eu nunca pensei sentir. Isto torna o fim, a ruptura, mais difícil de fazer, e por isso é que muitas vezes há um vai e vem. Não, não, desta vez é que é de vez. Uma semana depois, pumba, já está. Há muita ambivalência nestas relações. E como estas relações têm na base este comportamento que é: és a mulher da minha vida, és a pessoa mais não sei o quê, e és uma burra, fazes tudo mal, não consegues nem fritar umas batatas como deve ser, as tuas colegas enganam-te e tu nem percebes. Como há uma alternância muito rápida entre estar a ser super sedutor e galante e estar a ser muito crítico e agressivo, este on e off, este entrar e sair, também anda a esse ritmo dessa ambivalência e dessa incongruência da dinâmica de comunicação na relação. Exato. E do ponto de E vista, sim, é um processo muito largo e às vezes as pessoas precisam mesmo de ajuda especializada, sim, com certeza, mas sobretudo e antes de mais precisam de perceber quais são as suas fragilidades e precisam muito, muito, muito da sua rede de apoio. com Porque certeza, quando começam quando a fazer tem, o trabalho, quando têm, e é muito importante retomar essa rede de suporte ou criar novos pontos de suporte nessa rede, porque mesmo quando a pessoa finalmente toma a coragem de pedir ajuda mais especializada, essa rede de suporte é importantíssima para o trabalho terapêutico, importantíssima. Não é nada, ninguém substitui ninguém, não é? São claro, várias frentes desta regeneração. exatamente. E do ponto de vista da saúde mental, como é que fica uma pessoa, hum, que está nesse processo, do trauma, portanto, está a fazer a saída desse relacionamento tóxico e passa por todas essas fases do trauma, como é que essa pessoa depois fica do ponto de vista da sua saúde mental? Porque o corpo Sim, também paga a fatura, não é? De alguma forma. claro que sim, claro que sim. O que acontece, até porque a saída destas relações, como dizíamos, pode demorar muito tempo, e quando começa o processo de saída também ainda pode demorar muito tempo até esse processo estar concluído, os pais entram e saem. O que muitas vezes acontece é que a pessoa, quando chega a essa fase de sair, e durante esse processo de sair, porque não é um ato, é um processo muitas vezes pesado e demorado e doloroso, a pessoa já está, do ponto de vista das suas emoções, muito frágil. Muitas vezes as pessoas já estão deprimidas, é muito comum terem queixas de ansiedade severas, queixas do humor, portanto, as depressões, a insónia severas, alterações do apetite. Muitas estão naquilo que as pessoas conhecem, vamos dizer, em burnout, não conseguem trabalhar, ter rendimento nas suas ocupações, trabalhos, estudos, seja o que for, dependendo da realidade de cada um, da idade e tudo mais. Portanto, há ali uma clara quebra com o seu funcionamento anterior, que é este sinal, a quebra do funcionamento anterior de um modo geral, que pode querer dizer qualquer uma destas coisas que eu mencionei e outras, ele é o grande sinal de que há ali já um problema de saúde mental e emocional. Isto nós vemos quase sempre nestas pessoas ainda antes de sair. Depois de saírem, isso pode-se manter. Em alguns casos, quando a pessoa já está mais, vamos dizer, eu não quero dizer informada, é mais aceitante da realidade de que aquela é uma relação tóxica, da necessidade de sair. Quando a pessoa já passou aquele limite em que sente mesmo que não consegue estar naquela relação, que sair é um, é um caso de vida ou morte, como se costuma dizer, é uma questão de sobrevivência, há até algum alívio. Há uma coisa muito interessante, não tem piada nenhuma, Ana, mas que é muito interessante, que quase todas as pessoas dizem, e ainda esta manhã me disse uma pessoa, que é:
Hum, Às vezes a minha angústia, a minha ansiedade, a minha inquietação era tão grande que eu precisava de sair da relação, mesmo sentindo que não ia ser capaz de manter a minha decisão, iria voltar, para poder ter alguns dias de tranquilidade. Porque logo que eu saía, me afastava um pouco dele, aquela expiração profunda de quem tirou uma tonelada de cima dos ombros e pôde finalmente abrir o peito e relaxar os ombros e relaxar a cara. E é o peso de angústia e de ansiedade que estas relações têm, não é? E, portanto, nós logo assim podemos ver o nível de ansiedade, o nível de stress que estas pessoas têm, o impacto que isto tem. Estas pessoas, às tantas, têm a cabeça, falando em linguagem muito comum, cheia, há um mal-estar, um desconforto muito, muito, muito grande, que já não lhes permite controlar absolutamente nada das suas vidas. Exato. Acontece que esse alívio, ele por si só não é curativo daquelas alterações do humor e da ansiedade que podem lá estar e que estão quase sempre nesta fase final já muito marcadas, não é? Em que a pessoa já acha que não é mesmo que era antes, que nunca mais vai conseguir fazer nada, sentido de controle da sua vida e de competência e de capacidade nulo ou quase nulo, não é? Depois há também o processo de luto. O luto, nós falamos de luto quando falamos da morte de alguém, não é? Da perda de alguém por morte. Mas o luto não acontece só quando nós perdemos alguém através da morte. Há muitas maneiras de se perder alguém. Nós fazemos lutos quando alguém morre, fazemos luto quando nos separamos de alguém, fazemos luto quando alguém quebra as nossas expectativas de forma muito marcada e nos parece diferente do que aquilo que era. Fazemos o luto das relações, fazemos o luto podemos potencialmente fazer o luto de qualquer coisa ou pessoa sobre a qual tivéssemos grande ligação de expectativas. Aqui nestas relações é a mesma coisa, não é? Com o agravante que há aquele tal vínculo patológico e traumático. E, portanto, a pessoa entra no processo de luto. E o processo de luto, quem já fez um luto, qualquer que seja a razão, sabe que é uma coisa terrífica, não é? Primeiro nem queremos pensar na perda, depois parece que a perda salta para cima de nós e nos obriga a verificar que ela está ali, mas nós queremos negá-la. Depois de a negar, começamos a ficar furiosos, termos que lidar com ela, não é? Furiosos, frustrados, zangados com a vida. Às vezes, quando é alguém que morre, zangamos com Deus, porque é que isto aconteceu, ou com o universo, dependendo das crenças de cada um, com a vida, de um modo geral, porque é que isto aconteceu, porque é assim, porque é esta pessoa, porque é agora. E depois é que começamos a entrar na fase, pois é, isto aconteceu, é assim, como é que a minha vida se pode organizar sem esta pessoa que desapareceu da minha vida, qualquer que seja o motivo, ou sem esta situação que desapareceu da minha vida. E só depois é que chegamos à fase final do luto, que é, ok, isto aconteceu, é possível continuar a viver, e eu já encontrei, já me reorganizei em torno deste acontecimento, já encontrei uma forma de viver sem isto que estava aqui e pelo que eu tive que fazer o luto, não é? Esse processo é um processo emocionalmente muito trabalhoso, não é? É ir às catacumbas das coisas que nós estamos a sentir, do vazio que sentimos, da função daquelas coisas e daquelas pessoas na nossa vida, do papel delas, é o que eu quero dizer com função. E também é um processo que pode ter muitos recuos. Eu descrevi, assim, obviamente, em linhas muito gerais, este processo de luto nas suas várias etapas, mas quem já passou por isto, e quase todos, de uma maneira ou de outra, já passamos, sabemos que às vezes estas etapas andam todas misturadas. Estamos a negar e a zangar-nos e a frustrar-nos e a querer muito avançar, tudo ao mesmo tempo, não é? E esse é muitas vezes o grande trabalho que estas pessoas têm que fazer. Sendo que aqui é o luto da relação, da perda da relação, o luto, a expectativa de que esta relação era um conto de fadas, e também o luto da pessoa que achávamos que éramos naquela relação e de repente nos parece outra. Exatamente, até o luto sobre nós próprias, não é? Sim. Sem dúvida. Diana, que tipo de ajuda podemos solicitar quando damos conta que estamos num relacionamento tóxico? Quais são os primeiros passos? Para onde devemos dirigir esse pedido de ajuda? E o que é que podemos fazer logo de uma forma quase imediata
para não nos deixarmos, para não voltarmos atrás, mas acima de tudo para nos salvarmos. Para começar, eu gostava de dizer que quem sentir que está numa relação com um verdadeiro narcisista, não lhe deve dizer que ele é um verdadeiro narcisista. Não vale a pena entrarmos aqui em grandes explicações sobre isso, mas é como funciona. É um confronto que não vale o seu esforço e que vai agudizar aquele lado muito reativo, que não se permite questionar-se, das pessoas mais narcisistas, e que os parceiros e parceiras que convivem com um sabem perfeitamente o que eu estou a falar, portanto, não vale a pena dizer ao narcisista que ele é um narcisista, se for o caso. Esse é o ponto número 1. Não vale a pena tentar ajuda por aí, que é vou confrontá-lo com isto e ver o que é que muda. Depois é analisar estas várias frentes. Uma, estávamos a dizer há pouco, que é como é que vai a minha rede de suporte. A rede de suporte é muito importante. Estamos a falar das amigas, dos amigos, da mãe, da irmã, do cunhado, da prima que é muito próxima. Eu estou a inventar, não é? Dos colegas de trabalho mais importantes, se for o caso de houver esse ambiente, perceber também se o trabalho é uma zona, uma faceta da vida, uma vertente da vida que neste momento pode ajudar-me a estruturar-me um pouco mais, porque me foco ali, porque crio objetivos em função daquilo e, portanto, por muito desafiante que isso seja e a pessoa sinta que emocionalmente não está bem, pode ser bom sentir que tem ali aquela prancha de salvamento que é o trabalho, que é alguém que se pode focar e que é muito concreto, não é? E também porque normalmente o trabalho interfere com a sensação que a pessoa tem de controle noutros aspectos, nomeadamente a autonomia financeira e por aí fora, não é? Portanto, esses são aspectos essenciais. E depois, analisar para si quais é que são, lá está, as suas fragilidades inconvenientes. Aquelas de que falámos na pergunta polémica, que é o que é que me deixou mais fragilizada para ficar numa relação como esta, o que é que potenciou que eu permanecesse, peço desculpa, aqui mais tempo do que eu queria e desejaria, o que é que eu preciso para me sentir um bocadinho mais fortalecida e poder recuar, sair daqui. E isso implica uma coisa que é muito difícil de fazer, que é olharmos para nós e conhecermos-nos um pouco melhor e perceber quais são os nossos pontos fortes e quais são as fragilidades que temos que trabalhar. Há pouco eu falava dos limites, mas às vezes também é o medo da solidão, às vezes também são as nossas crenças relativamente ao que é esperado de nós. Por exemplo, as mulheres que têm a crença que não podem estar solteiras com 30 anos, ou com 35, ou com 60, sei lá, é irrelevante, não é? Isto é a crença de cada um. E, portanto, fazer toda essa análise, a rede de suporte, a sua capacidade de autonomia, as suas crenças, aquelas que são impeditivas de continuar, e os aspectos de si que precisam, as competências que precisam estar mais fortalecidas para sair. Assertividade, estabelecimento de limites, expressão clara do que se está a sentir, que às vezes é muito importante para pedir ajuda à rede de suporte, porque às vezes as pessoas querem pedir ajuda, mas não, é só porque ando lá com os problemas em casa e os amigos e a família que estão ocupadíssimos com as suas vidas nem ouviram bem porque pensaram, problemas em casa temos todos, não é? Quem não? Isto não é nada de especial, não é? Tratas dos teus que eu trato dos meus. Mas esta pessoa não queria dizer isso, queria dizer uma outra coisa muito mais grave e concreta, e portanto, como também tem alguma dificuldade em lidar com os seus sentimentos, até de vergonha e de culpa, e de expressar claramente as suas necessidades, também não consegue ser clara no seu pedido de ajuda. E isto é muito importante, analisar também, não só quem é que se pode pedir ajuda, mas que ajuda é que a pessoa, o que é que a pessoa precisa, o que é que a pessoa está a sentir. Às vezes as pessoas já tentaram pedir ajuda de muitas maneiras, mas não conseguiram explicar o que se passava, até por algum preconceito consigo próprias e uma necessidade de proteger, lá está o síndrome de Estocolmo, de proteger o parceiro tóxico. E depois, no limite disto e acompanhando isto, nos casos em que a pessoa percebe claramente que tem estas alterações que descrevemos há pouco, do humor, da ansiedade, ou que tem muitas reações muito intensas que nós consideramos traumáticas,
Aí sim, pedir uma ajuda mais especializada, que não substitui a rede de suporte, mas que a rede de suporte também não pode substituir. São ajudas diferentes que precisam de ser encaixadas umas nas outras, precisam de vir a Se acompanhar-se umas complementam. às outras, complementam, precisamente essa é a palavra que eu queria, que se complementam e que é nessa complementaridade também que a recuperação ocorre melhor. Este plano que eu sugiro aqui, no fundo, ele não é mais do que um conjunto de sugestões que passam por estas várias vertentes, incluindo até a pessoa voltar a sentir-se à vontade com o seu corpo, fazer exercício físico, porque é bom para se sentir bonita, mas também é ótimo para produzir hormonas que trazem bem-estar, que trazem relaxamento, que trazem alegria, e todas estas outras que, algumas delas das que já falei aqui, no fundo, há várias vertentes da vida da pessoa, porque nós somos um só, não é? E dentro de nós reunimos uma série de necessidades e não são só as necessidades que têm estritamente a ver com a relação que são importantes nestes casos de recuperação, porque a pessoa foi efetivamente vítima de uma derrocada. É preciso pôr tudo para cima outra vez, reconstruir tudo outra vez. E isso tem que ser nas Exatamente. várias facetas de vida, sem dúvida. Aflorou aí a sua sugestão do programa Detox, não é? Eu Uhum. também perguntar quais são os passos do plano Detox dentro deste enquadramento e quais os benefícios que podemos tirar dele. Claro, eu não vou expor tudo, não é? Porque eu Sim, tenho claro, muito gosto que as pessoas sucintamente. leiam o livro, Vamos claro, deixar os leitores mas descobrirem. claro que sim, descobrirem alguma coisa, mas eu acho que é importante que também saibam ao que vão. Esse plano e esses passos são passos que têm a ver com recuperar o sentido de valor próprio, e isto vai desde voltar a sentir-se bem com o corpo até voltar a sentir que tem, lá está, aquela capacidade de julgamento e de decisão. Não estou tola, não interpretei tudo mal. As pessoas não mandam todas a enganar sem eu estar a ver. Portanto, uma série de coisas que visam a pessoa voltar a confiar nas suas competências e capacidades, quer do ponto de vista físico, quer do ponto de vista emocional, quer do ponto de vista cognitivo. Muitas vezes implica também as pessoas fazerem um novo encontro consigo e com as suas competências, e com isto podem ser várias coisas, até tornar a pessoa mais atenta a aspectos mais espirituais, para quem isto faz sentido, pode ser um entendimento, ajudar a pessoa a conhecer-se um pouco melhor, perceber melhor que coisas é que lhe interessam, o que é que gosta de aprender, que às vezes a pessoa está tão instrumentalizada naquela relação que já nem se sabe o que é que gosta, qual é a sua comida favorita, se gosta de sair para ir tomar um café fora, ou de fazer uma caminhada, ou de aprender uma atividade qualquer, por exemplo. E depois também os outros fatores que têm a ver com um trabalho mais especializado, que é a compreensão das crenças daquela pessoa sobre o amor, sobre os relacionamentos, sobre o que é esperado de si na família, sobre quais são os limites de uma relação, o que é aceitável e inaceitável. Cada pessoa tem o seu conjunto de crenças sobre tudo isto. E essas crenças estão intimamente ligadas com o que ela viveu nesta relação e com o porquê de ter vivido, ter ficado tanto tempo, de ter saído com mais facilidade ou com mais dificuldade. Temos que analisar tudo isso e substituir as crenças que sejam inconvenientes por outras que sejam melhores para o desenvolvimento da pessoa sempre que isso for necessário. E depois as questões mais sociais, que já falámos, não é? Da rede de suporte, da pessoa voltar a sentir-se empoderada junto dos seus, sentir que tem um papel ativo, quer seja no seu grupo de amigos ou na sua família, mas como também na sociedade, no seu meio laboral, qualquer que sejam os meios em que a pessoa se mexe, não é? Isto depois é variável consoante a vida que cada um anda cá a expressar. Exatamente. Tiana, vou colocar-lhe aqui uma questão que li na entrevista que escreveu para a revista Progredir e que está relacionada com a possibilidade de mudar o outro e o mundo. E eu pergunto: este conceito normalmente é uma crença aprendida, é um padrão de carência afetiva, ou isto é apenas uma construção mental, de um ideal? Olha, se calhar vai parecer que estou a fugir à sua pergunta, mas eu acho que pode ser tudo isso.
Essa crença é uma crença que muita gente tem, de que pode mudar o outro ou que pode mudar o mundo, não é? E mudar o mundo é mudar o outro, não é? É mesmo isso, é mudar o mundo à nossa volta. E na relação é mudar a pessoa na relação. E há muito essa expectativa de, bem, mas ele teve ele ou ela, voltamos a isto, uma infância difícil, se eu lhe der mais amor, se eu lhe transmitir mais segurança, se eu for empática com as necessidades que ficaram por colmatar lá atrás na sua infância, ele vai melhorar, ele vai ser mais suave, ele vai ser mais amoroso, eu vou conseguir mudá-lo. Isto, muitas vezes, até é uma exigência do próprio. Tem a ver com as crenças que as pessoas têm em relação ao amor, e que eu há pouco dizia que é um dos planos de desintoxicação, digamos, não é? Que é esta ideia de que o amor, esta ideia romântica, que o amor muda as pessoas, ninguém muda ninguém, o amor não muda ninguém. As pessoas é que se mudam a si próprias e se elas quiserem muito, porque mudar é difícil mesmo quando se quer muito, não é? Para todos nós. E muitas vezes é também uma exigência da própria pessoa, que às vezes também tem a ver com as suas experiências anteriores e com a sua sensação de que os outros só vão amar se ela ajudar muito, ou que a sua sensação de, digamos, de carência porque houve um relacionamento lá atrás que foi muito difícil e, portanto, ficamos sempre com aquele bichinho de tentar reparar as dificuldades de um relacionamento, ter essa oportunidade, não é? De reparar as dificuldades de um relacionamento posterior. Eu estou a dar alguns exemplos de coisas que eu já vi, com as quais já tive que trabalhar e conversar com algumas pessoas, mas que eu acho que no fundo reúnem essas três condições que está a dizer, vem muito da história das pessoas, vem muito das suas características temperamentais, que também contribuem para a dinâmica que a pessoa imprime numa relação, e depois também vem muito destas crenças mais sociais, do que é que devem ser as relações, do que é que deve ser o amor, do que é que se deve esperar dessas entidades de amor, paixão, vínculo, relação, casamento, que estão sempre à nossa volta, mas que no fundo nós nunca sabemos bem o que é que são, não é? São tão idiosincráticas que nós não sabemos bem o que é que devem ser para cada um. Sim, às vezes até é um pouco confuso, É, porque porque é uma emoção, bem, não é por acaso que a ciência considera o amor uma emoção primordial, que ela faz expandir todas as outras emoções e também todas as emoções convergem para o amor, de alguma forma, não é? Isto indo aqui pelas bases mais da psicologia positiva. Mas neste sentido, muitas vezes as pessoas têm uma intensidade tão grande de amor dentro delas e não sabem como canalizar esse amor, ou para onde canalizar, ou aonde depositá-lo. Então, por vezes, criam-se assim claro, umas ideias mais idealistas, não é? do que é que o Mas amor não pode deixa de fazer pelos outros, exatamente, claro. exatamente, claro, E claro. isso, às vezes, é um daquelas fragilidades que dizíamos há pouco que pode contribuir para a pessoa estar numa situação mais Com difícil do que certeza, aquela que merece, não é? com Porque, certeza. repare, quando falamos de amor, nessa visão lata que era, está a dar este amor lato, não é? Sim, Geral, o amor que temos para dar e que desejamos dar, nós estamos a falar do vínculo, e o vínculo é essencial para nós desde o momento em que nascemos. uhum, O vínculo, a vinculação é uma questão de vida ou morte. Quando nós nascemos, a vinculação é uma questão de vida ou morte. Nós não sobrevivemos, enquanto sim, bebés, não sobrevivemos se não houver alguém vinculado a nós para garantir a nossa sobrevivência. exato, Portanto, o amor, no seu sentido lato, ele fica sempre associado a isto que é a nossa sobrevivência, é uma necessidade básica nossa. Que à isso, medida que nos tornamos autónomos e crescemos, já não é de vida ou morte, não é? Nós já nos conseguimos preparar para lidar com as vicissitudes da vida, já não dependemos da mãe para nos alimentar, por exemplo, para ir ao estereótipo e ao arquétipo da coisa, mas o amor fica gravado em nós, programado em nós, como isto, algo que é, como disse, primordial, básico, uma questão de vida ou morte no limite. muito bem. E depois há essa romantização toda, não é? Que tem que une estas duas coisas numa bomba muito, muito forte, não é? De expectativa Exatamente, acerca do amor. sem dúvida. E já estamos quase no final, então maravilhoso estar aqui a conversar consigo e é um tema realmente tão pertinente. Ficaríamos aqui o resto do serão a conversar.
É verdade, E não Ana, é verdade que terminaríamos sim. o tempo, e não terminaríamos Mas as pessoas o depois tempo. cansavam-se de nós. É melhor dividirmos em dois e voltarmos um Sim, dia sim, vamos a destes. conta-gotas. Mas queria colocar-lhe aqui uma penúltima questão, que está aqui um pouco fora do nosso alinhamento, mas que à medida que vamos conversando e que eu vou escutando, também vou-me conectando e vou sentindo também que pode ser pertinente esta questão. Um, Temos estado sempre a conversar sobre quem está dentro da relação, mas muitas vezes nós estamos fora, temos amigas, familiares, pessoas conhecidas, colegas no trabalho, que nós percebemos que estão dentro de um relacionamento tóxico ou conseguimos identificar isso. De que forma é que nós podemos ajudar as pessoas que estão dentro desses relacionamentos tão castradores e tão traumáticos e ajudá-las de uma forma acolhedora, carinhosa, atenciosa? Eu sei que às vezes as pessoas nem querem ouvir falar, não, 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 eu não estou, não, não, isso nem é comigo. É a Mas fase da negação, aquela primeira do exatamente, a luto. fase da negação. Mas de que forma é que também nós temos uma responsabilidade, enquanto cidadãos, de olharmos uns para os outros com empatia, com atenção e nos disponibilizarmos para fazermos parte dessa rede de apoio, certo? Sem forçar, obviamente, mas de que forma é que nós podemos ajudar alguém que está dentro de um relacionamento desses e o que é que nós podemos fazer por essa pessoa e de que forma o podemos fazer? Olha, eu tenho que confessar aqui que essa pergunta é sempre uma pergunta que eu acho muito importante, que eu quero sempre muito que aconteça, mas que me coloca também sempre uma sensação de responsabilidade muito grande, porque parece aquela pergunta que nós costumamos dizer que é a pergunta do milhão. É a pergunta que, se nós soubéssemos, era espetacular, não é? Que pudéssemos ter uma resposta assim, taxativa para ela. É muito difícil ajudar alguém nesta situação, porque há essa fase da negação e ela dura muito, e depois, quando a pessoa já não está a negar para si, já assumiu que está a viver uma relação tóxica, há, como dizíamos há pouco, muita sensação de culpa, sentimento de culpa, e muitas vezes há vergonha, e portanto a própria pessoa já evita pedir ajuda ou falar sobre isto, porque tem vergonha de ter vivido tudo isto, de ter permanecido muito tempo, ou pior, de ainda permanecer, e de não ter ouvido aquelas pessoas que já tinham avisado, entre aspas, muitas vezes ao longo do tempo acerca deste problema de estarem numa relação abusiva. E por isso fica muito, muito, muito difícil, porque as pessoas não querem ouvir, porque às vezes, para não ouvir, até se incompatibilizam com os amigos, porque também precisam de ter esta narrativa, não é? Para, para poderem ficar, não é? Precisam ter esta narrativa que é: os outros estão a dizer isto, mas os outros não fazem ideia do que é a nossa relação, nós somos almas gêmeas e, portanto, todas as dificuldades fazem parte desta provação universal para estarmos juntos. No fundo, estas pessoas o que queriam era ter encontrado a sua alma gêmea como eu. É uma racionalização, é uma narrativa que as pessoas precisam de contar para se proteger de mais sofrimento ainda, não é? E, portanto, é muito difícil fazer esse acolhimento que a Ana fala, de maneira que a pessoa se sinta verdadeiramente acolhida. Há, sobretudo numa fase inicial deste luto, que às vezes já começa quando ainda se está na relação, muitas vezes, que esse acolhimento seja sentido como tal. Ele dá lugar à zanga, à frustração, às vezes as pessoas antagonizam-se e tudo mais. Nos casos em que a pessoa já está muito desesperada por ajuda e ela própria já conseguiu admitir isso, é aquilo que devemos fazer sempre que alguém precisa de ajuda, é perguntar-lhe que ajuda é que quer da nossa parte. Nós também não devemos assumir que sabemos qual é a ajuda que a pessoa precisa. Nós queremos muito ajudar e às vezes com isso achamos que a nossa receita é que é a melhor, mas às tantas a pessoa precisa de uma ajuda diferente. Mas é ajudá-la naquilo que pudermos, que tiver ao nosso alcance e que a pessoa nos disser que precisa, nos conseguir transmitir. Mas às vezes, e sobretudo nas fases em que a pessoa ainda não está aberta para isso, é preciso saber dar aquele passo atrás. E porque eu digo isto também por proteção da própria rede de suporte, não é? Às vezes é preciso assumir que aquele momento é um momento em que a pessoa não está capaz, disponível para receber ajuda e que nós não a conseguimos ajudar.
Noto, e percebe-se muito bem como é que isso acontece, não é? Porque aqui isso acontece que para muitas das pessoas que são a rede de suporte é muito frustrante estarem a ver perfeitamente o que se está a passar, estarem a tentar ajudar aquela pessoa e ainda assim ela não conseguir aceitar ajuda, não conseguir ser ajudada, não é? Uhum. E às vezes noto que as pessoas não conseguem evitar de transpor, de enviar essa frustração. E portanto também se zangam, também dizem, olha, vou-me afastar de ti, nunca mais falo contigo, não contes comigo, já te disse que esse plano não é para ti, enquanto estiveres com ele nem me telefones. Estou a dar assim exemplos, não Uhum. é? É muito clichê e muito, vamos dizer até corriqueiros, não é? Mas às vezes que isto é a frustração da própria pessoa, quer muito ajudar, tem um grande amor por aquela pessoa que está a ser vítima e fica muito frustrada com o seu sentimento de impotência. Se a pessoa puder regular essa frustração, compreendendo que neste momento eu não consigo ajudar esta pessoa porque ela não está disponível para ser ajudada, portanto eu vou só manter-me aqui de lado. Uhum. Mas também não lhe vou dizer nunca mais me telefones, estou zangada, vou conseguir gerir a minha zanga. Isso é uma maneira de ficar ali enquanto figura de reserva. Não sou eu que sou impotente, a pessoa não está disponível para aceitar a minha ajuda, mas eu já deixei claro que eu estou aqui para ajudar. Porque senão acontece o contrário, que é deixo claro que já não estou aqui mais, porque ela não me ouviu e não percebeu que está a viver o que está a viver. E não é porque eu tenho razão que ajudo a fazer isso. Então eu acho que aqui é dar um passo atrás, lidar, gerir interiormente essa impotência, essa frustração e ficar ali enquanto figura de reserva. Às vezes isto é a melhor ajuda que se pode dar. Porque quando a vítima chega àquela fase, eu tenho que ir atrás da minha rede de suporte, é mais fácil voltar a fazer esse ponto e ir lá bater à porta da pessoa com quem não se fala há muito tempo ou da pessoa que nos chegou a dizer que estávamos numa relação difícil, do que se tiver havido uma verdadeira incompatibilização. A pessoa fica como figura de reserva, não deixa Muito de bem. ser uma figura de Sim, apoio, com certeza. Ficarmos atentos, não é? Ficarmos atentas, com nem certeza. mais, porque Ficarmos atentas e aceitarmos o tempo da outra pessoa. o tempo do outro, sim. E Exatamente. sempre que sentirmos abertura ou que Claro. vemos uma entrevista ou uma informação numa revista, ou não Claro. sei, hoje em dia a informação é tão rápida, Sim, claro, claro. podemos, olha, não é preciso dizer, olha, vês, isto és tu, podemos só ir informando subtilmente às vezes, contribuir também para aquela pessoa encontrar uma compreensão para aquilo que se está a passar com ela. Muito bem. E relativamente ao narcisista ou à narcisista, têm cura? Uhum. Têm cura? Um narcisista, na sua definição formal do termo para nós, na saúde mental, não tem cura, porque nós estamos a falar de variáveis de temperamento, de personalidade. E isso não tem cura. Todos nós podemos ter uma ou outra característica de qualquer padrão de personalidade. E se nós tivermos uma ou outra característica de um determinado padrão de personalidade, existe alguma flexibilidade para isso. Todos nós podemos ser um pouco mais autocentrados ou um pouco menos autocentrados. Todos nós podemos ser, pensando noutros padrões de personalidade, um pouco mais impulsivos do que outras pessoas, que são muito menos, ou não sei dizer nada, mas muito pouco impulsivas. O problema não é esse. Isso são características normais e isoladamente não têm qualquer significado perturbado, patológico, desequilibrado. Acontece que quando se organizam num padrão, vamos dizer, um conjunto de determinadas características de personalidade, esse padrão, esse conjunto, ele indica determinado desequilíbrio. Portanto, esse padrão está organizado, como dizemos, naquele tipo de funcionamento. E isso é muito difícil de mudar, isso é uma coisa que está estruturada. Não é dizer, bom, eu sou impulsiva, mas todas as minhas outras características de personalidade são saudáveis, o que significa que são adaptáveis, que se adequam às exigências sociais e culturais, por aí fora, e portanto eu consigo trabalhar nisto, até porque eu tenho o insight, ou seja, tenho um espírito crítico sobre, epá, esta minha impulsividade, isto não é nada bom, isto não me ajuda nada na minha vida com os outros e com o trabalho, ou seja o que for.
Estes padrões estão muito organizados, cristalizados neste funcionamento. Não há essa crítica. E, sobretudo, uma das características de uma das pedras de toque, não é? Das personalidades narcisistas é sentirem-se muito especiais. Sentirem que está tudo muito bem com elas, com os outros é que não. Todos nós, quando sentimos que está tudo bem connosco, não temos noção da necessidade de mudança. Não sentimos a necessidade de mudança. Logo, não temos motivação para mudar. E isso responde à questão. Exatamente. Logo, também responde à questão de que não vale a pena insistir porque o outro não vai mudar. Não, claro que não vai mudar. E às vezes fazem esta pergunta aqui, ok, mas a minha relação, eu acho que é uma relação saudável, mas alguns desses exemplos que deu já aconteceram connosco, ou já tivemos fases de conflito e depois resolvemos isso. Isto é como a história que estamos a falar das características de personalidade. Qualquer relação pode ter um elemento que nós pensamos, pois é, a minha relação tem isto, eu realmente acho que isto não é nada bom. Uhum. Ou, pois é, a minha relação teve aquela fase assim, que às vezes nós até conseguimos balizar o que é que se passou naquele tempo, e foi uma fase muito difícil, ou está a ser uma fase muito difícil. Todas as relações podem ter um momento circunscrito no tempo, ou uma característica, digamos, disto. Isso é trabalhável, Certo. porque tudo o resto é um território fértil para trabalhar positivamente. Aquela relação é saudável, tem um aspecto que é mais negativo para as pessoas, que é tóxico, porque tem este significado de prejudicar, de tirar o bem-estar do outro, e portanto o casal, como tem todas as outras características, consegue sinalizar aquilo e fazer o trabalho. Ou o indivíduo naquela relação consegue sinalizar aquilo e perceber, eu não posso continuar a ter este comportamento, ou não quero, ou outra pessoa sinalizou-me isto e eu quero o melhor para nós e para ela e portanto vou fazer. Isso pode acontecer em uma relação saudável. Mas aqui nós não estamos a falar disto, nós estamos a falar de relações que reúnem um determinado tipo de características, reúnem, somam. Assim como falamos de personalidades que reúnem, somam um determinado tipo de características que tornam a mudança uma coisa muitíssimo mais improvável de acontecer. Muito Não bem, vale a pena insistir muito nesses com casos. certeza. Muito bem, querida Diana. Vou então pedir-lhe que deixe ficar apenas, já por fim, uma mensagem para os nossos seguidores, os nossos leitores, depois de toda esta conversa maravilhosa e tão esclarecedora, acima de tudo, não é? Mas deixe ficar a sua mensagem para os nossos seguidores. Eu falo muito de relações tóxicas, portanto, eu gostava de ter a oportunidade de deixar uma relação mais positiva. Este livro, como eu disse ao início, e este interesse por este tema, como eu disse ao início, parte do meu trabalho com as pessoas e da sensação que eu tinha de que as pessoas que vivem com estas relações tóxicas ficam muito sozinhas e nem têm noção que há mais gente a viver isto. Mas isto é o caso menos comum. Existe muito, mas ainda assim os casos de relações saudáveis e de amor verdadeiro é mais frequente. Então, mesmo quando se está numa relação tóxica, eu gostava muito que as pessoas pudessem sentir, e se neste momento não podem sentir, por favor, acreditem, porque isto é um pouco como a fé, não é? E a fé não tem que ser só religiosa, há coisas que nós acreditamos porque sentimos, não é porque as vemos, não é? Que esse amor que é saudável e que é bom e que nutre, esse amor existe noutro sítio e às vezes temos que fazer um trabalho de desenvolvimento para poder também conviver com ele, mas ele existe. Mesmo quando neste momento parece que só existem relações tóxicas. O que exige às vezes é um trabalho nosso e existe também a capacidade de, lá está, fazer o luto, de deixar para trás, de criar ruptura com situações que são prejudiciais para nós. E, portanto, a mensagem que eu quero deixar é essa, é a de esperança. Vale a pena sair, vale a pena fazer todo o trabalho, porque lá à frente, podem não ver essa luz agora, mas as relações saudáveis e o amor e as pessoas saudáveis para nós, elas existem de facto e merece a pena esse trabalho. Que bom deixar ficar esta mensagem de esperança Espero que sim, e de oportunidade para todos serem felizes, obviamente, não é? espero que sim. Obrigada, Diana, agradeço imenso por este momento.
E assim concluímos a entrevista com a nossa convidada Diana Cruz. Desejamos sinceramente que tenham gostado e recomendamos que leiam a entrevista que concedeu generosamente à revista Progredir na edição 142. Agradecemos da mesma forma que estejam aí desse lado a acompanhar-nos. Deixem ficar os vossos comentários, os vossos likes e, acima de tudo, partilhem. Obrigada mais uma vez e encontramos-nos numa próxima entrevista.